Você com certeza já ouviu falar sobre os juros. Infelizmente, a gente tem uma ideia errada sobre juro, porque a gente vê isso como algo negativo. A gente aprende na infância, na adolescência, que juro é algo ruim. Por quê? Porque nossos pais acabam pegando dinheiro emprestado e não pagando e tendo depois que arcar com esse tal de juro. Ou quando simplesmente a pessoa acaba esquecendo de pagar uma conta e tem que pagar aquele juro. Então, de fato, esses são os temidos juros compostos. Eles incidem sobre o total da dívida, não apenas sobre o que você pegou emprestado. Então, se você não entendeu bem, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem 10 mil reais no banco, com uma taxa de 10% ao mês. Se você pagar essa dívida em um mês, você vai pagar 11 mil, que são os 10 mil iniciais mais os 10% de juro. Só que se você demorar 3 meses para pagar essa dívida, ela vai crescer exponencialmente. No segundo mês, os juros vão ser aplicados sobre 11 mil, totalizando R$ 12.100. No terceiro mês, os juros vão ser aplicados sobre os R$ 12.100, resultando em R$ 13.310. Ou seja, juros sobre juros que fazem a dívida crescer rapidamente. Agora, vamos imaginar que você pegou esse empréstimo de 10 mil reais com uma taxa de 10% ao mês e demorou 10 meses para pagar. Não é correto a gente pensar que a gente vai pagar 20 mil reais? Não, porque os 10 mil mais 100% de juro não é a conta. A gente precisa aplicar os juros compostos. O valor vai ser bem maior, que vai chegar a quase 26 mil reais. E o mesmo princípio vale para os investimentos. Se você investir e reinvestir os seus rendimentos, os juros compostos também vão trabalhar a seu favor. Por exemplo, se você investir 10 mil reais com rendimento de 10% ao ano, reinvestindo os rendimentos, em vez de você levar 10 anos para dobrar o capital, vai levar cerca de 7,2 anos. Isso é explicado pela regra do 72. A regra do 72 é uma forma simples de você calcular quanto tempo um investimento ou uma dívida vai dobrar de valor. Basta dividir 72 pela taxa nominal. Por exemplo, se você pegar 10 mil reais emprestado, ele vai se transformar em 20 mil reais em 7,2 anos. Se você tem 100 mil investidos, com retorno médio de 11% ao ano, a regra do 72 indica que você vai levar cerca de 6 anos para você dobrar esse valor. E isso considera apenas o reinvestimento, sem você colocar mais dinheiro, ou o que a gente chama de fazer novos aportes. Para calcular o rendimento real descontando a inflação, você precisa considerar uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação. Ou seja, você vai pegar a inflação do ano mais 6%. Essa é a média do investimento que você tem que ter. Dividindo 72 por 6, a gente vai chegar aí em torno de 12 anos para você conseguir dobrar o seu capital já descontando a inflação. A regra do 72 é uma ferramenta útil para você ter uma ideia aproximada do crescimento do seu investimento ou uma dívida ao longo do tempo. De certa forma, ela simplifica a realidade, que tem várias questões como a inflação. Então, a gente precisa ter uma ideia de quanto tempo esse dinheiro vai poder multiplicar. E para maximizar seus investimentos, é essencial você reinvestir os rendimentos e, se possível, colocar mais dinheiro, fazer novos aportes todo mês. A regra do 72 foi mencionada pela primeira vez em 1464. Então, se a gente dividir, a gente vai encontrar aí uma taxa de 10% ao ano, 7,2 anos. Mas em 1614, descobriram que o valor na realidade é 69. Você vai pegar 69 e dividir por 10, que é a taxa de juro anual, que vai dar mais ou menos aí 6,9 anos. Então, para você ver que é uma diferença mínima, mas que faz uma certa diferença. Então, para facilitar, de uma forma geral, a gente usa a regra do 72, que é uma forma mais fácil da gente calcular. Os juros compostos vão trabalhar ao seu favor se você investir. Agora, eles vão trabalhar contra você se você ficar contraindo dívidas. Então, entender a regra do 72 vai te ajudar a planejar melhor as suas finanças para que você tome as melhores decisões de investimento e se afastar das dívidas. Como Einstein falou, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Se você gostou desse vídeo, quer mais dicas sobre dinheiro e investimentos, deixa um comentário que eu vou fazer questão de gravar um vídeo sobre esse assunto.